Aula. Então, eu gostaria de primeiramente apresentar para vocês um conceito básico, que é o conceito que diferencia hardware e software. Bom, hardware é a parte física do seu computador, todos os periféricos, placas, monitor, teclado, tudo isso eu posso considerar o hardware, tudo que eu posso tocar. O software é a parte lógica do computador, por exemplo, sistema operacional, programas, etc., aplicativos, tudo isso faz parte do chamado software, ok? Então nós vamos aprender nesse curso a construir softwares. Bom, então um computador é um dispositivo que recebe informação, processa essa informação e exibe essa informação para um determinado usuário, ok? Bom, mas o computador, apesar dele ter um poder de processamento superior ao ser humano, ele tem um problema. Ele precisa que você ensine passo a passo sobre um determinado problema e como solucionar o problema. Então ele processa muito rápido a informação, mas ele não sabe como fazer isso. Ele precisa que o ser humano, o programador, ensine para ele o que fazer, passo a passo, ok? A esse processo nós chamamos de algoritmo. Olha, é uma palavra um pouquinho complicada, mas a explicação dessa palavra é bem simples. Algoritmo é simplesmente um passo a passo para solucionar um problema. Então, programas de computadores servem para solucionar problemas que demandam um grande poder de processamento e através de um algoritmo nós ensinamos para o computador como ele vai resolver esse problema. E ele vai processar essa informação para a gente, ok? Bom, então, um exemplo de um algoritmo. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos um problema científico, que é um problema de comparação entre sequências. Então o algoritmo ele vai dizer para o processador, para o computador, como ele vai fazer esse processamento. Então nesse exemplo aqui, ó, nosso algoritmo diz que o nosso programa deve receber uma sequência 1, receber uma sequência 2, comparar as minhas sequências 1 e 2, escrever se elas são iguais, ou se não, escrever que elas são sequências diferentes. Então esse é um exemplo bem simples, ok? Nós vamos aprender no decorrer desse curso a criar um programa completo e vamos aprender como aplicar isso na prática em breve. Bom, computadores, eles trabalham na chamada linguagem das máquinas, que é a linguagem binária, uma linguagem entre 0 e 1, pontos com energia, pontos sem energia. Logo eles terão um grande problema, eles não vão entender o seu algoritmo. Eu estou explicando para o computador como fazer isso, mas ele não entende a sua língua, então ele precisa de uma tradução, uma forma de entender isso. Para isso nós precisamos das chamadas linguagens de programação. Linguagens de programação convertem a linguagem humana para a linguagem das máquinas. Então elas têm uma sintaxe ou sintaxe próxima à língua inglesa. Então não se preocupe, a gente vai aprender só algumas palavras para que a gente possa construir um programa usando uma linguagem de programação. Então, na linguagem de programação nós temos um chamado código-fonte, que será interpretado ou compilado, dependendo da linguagem, para a linguagem das máquinas, de forma que o computador consiga entender isso, ok? Bom, existem muitas linguagens de programação, então a escolha da linguagem vai depender do que você quer fazer, ok? Então, depende muito do que você quer fazer, você pode usar qualquer linguagem que você quiser, e a escolha dela vai depender do objetivo que você tem no seu programa. Nesse curso nós vamos adotar a linguagem Python, ok? Bom, a linguagem Python é uma linguagem interpretada, então nós vamos construir os chamados scripts. O que é um script? Um script é um conjunto de instruções que serão passadas para o interpretador Python, que irá convertê-la em linguagem da máquina e executar assim o nosso programa. Então um script ele pode ser escrito em um simples editor de texto, como bloco de notas ou gedit, ou ele também pode ser escrito numa chamada IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é um programa mais avançado que irá permitir uma melhor edição, compilação, depuração do nosso programa. Então, a partir de uma IDE, que é um programa mais avançado, nós conseguiremos desenvolver um programa melhor, mas você pode usar qualquer editor de texto, bloco de notas, por exemplo. O Word não é um editor de scripts, então você precisaria de um outro programa, ok? Nesse curso nós vamos utilizar um editor chamado Sublime Text, que é um editor muito bom, é muito recomendado e muito usado por
por grandes programadores e ele é gratuito. Então eu vou pedir a vocês, na próxima aula vai ter uma descrição explicando como baixar o Sublime Text, como instalar ele, e eu vou pedir que vocês instalem um segundo programa, que é nós precisamos instalar o Python no computador de vocês, ok? Então para a gente possa continuar, por favor, instale o Sublime Text e instale a linguagem Python, ok? A gente continua na próxima aula.